Filhote. Oi, Luana. Oi, Rafael. Oi, Tia Verinha. Então, estou conversando hoje sobre aprendizado, para o pessoal que entrou agora. E estou dando uma característica do aprendizado de adulto, já usando um exemplo. Eu escutei uma vez uma sugestão de que se as pessoas quiserem fazer qualquer que seja o curso, e muita gente está fazendo curso online, que elas façam as provas finais do curso primeiro. Quando as pessoas fazem a prova final de um determinado curso, algumas coisas podem acontecer. Pense bem, você pode fazer a prova final, aquilo ser muito fácil para você. Não faz o curso. Porque se você já saberia fazer a prova final, você vai torrar seu tempo fazendo aquele curso, melhor fazer outro. Imagina que você faça a prova final do curso, consiga fazer algumas coisas, tenha dificuldade em outras, mas nenhuma daquelas coisas sobre as quais tratam as perguntas dessa prova final te interessa. Então, melhor não fazer o curso. Porque se você não se interessa com as aplicações, que é como isso vai ser cobrado depois, talvez seja melhor não fazer. Já pensou nisso? Você pode fazer o curso, um monte daquelas coisas serem difíceis para você, mas você achar muito legais as coisas que estão sendo perguntadas. Aí, faz o curso. Mas não é só por fazer essa triagem que essa metodologia importa. É porque na hora que você fizer o curso, como a sua cabeça já sabe que ela não sabe aquilo, ela tende a prestar muito mais atenção. É como quando a gente é desafiado, que fazem uma pergunta que a gente não sabe responder. Agora eu quero aprender, agora eu quero a resposta. Eu brinco que em sala de aula, muitas vezes, aquele aluno que às vezes não conseguia prestar tanta atenção, em dia de prova, qualquer dica que você der, ele aprende. Porque ele quer muito aquela informação naquela hora, dado que ele está vendo uma aplicação imediata. Então, uma das coisas mais importantes, e a gente está falando sobre aprendizado. Por que a gente está falando sobre aprendizado? Porque a gente está em casa e com muita oportunidade de aprender coisas variadas mesmo. Uma das coisas mais importantes para o aprendizado de adulto é que a pessoa veja valor, veja uso bem imediato naquilo que vai aprender. E uma das coisas difíceis de desenhar curso é isso, né? É fazer com que os alunos vejam essa aplicação, vejam que aquilo vai ser útil para eles de alguma maneira, né? Se vocês pensarem, tem muitos exemplos. Temática, né? As crianças têm dificuldade, mas porque ela não está enxergando onde ela vai usar aquilo. Se você desafia com um jogo, com um projeto, vai dar mais certo. A minha filha, quando estava pequena e começou com alguma dificuldade com subtração, né? Qual o problema de subtrair? O problema de subtrair é apenas saber fazer 10, né? Que para 7 eu preciso de 3, que para 4 eu preciso de 6, que para 2 eu preciso de 8. Então, eu tenho umas madeirinhas super coloridas, chama escala Cuisenaire, um material dourado. Peguei aquilo, tem um quadradinho que é de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o de 5. E a gente começou a fazer várias esculturas com aqueles materiais, só que sempre tinha que somar 10. Então, podia 2, 2, 2, 2, 2. Espero que eu tenha feito 5 vezes. Podia uma com 4, uma com 6. Podia 3, 3, 4. Daqui a pouco já não tinha nenhum problema na subtração. Então, vamos lá. Esses tempos que a gente está em casa, fora esse coração, fora essa alegria de estar junto, eu estou buscando hoje dar umas sugestões para vocês usarem esse tempo quando vocês estiverem aprendendo, da melhor maneira. Já estou dando várias aulas online, estou ajudando alguns professores a dar aula online também. Então, nesse momento, o que eu queria era sugerir que você coloque na sua agenda alguma coisa que sirva de aprendizado nesse período. Tem muitas ofertas, tem muitas possibilidades. Tem gente pedindo para deixar... Maria Antônia está pedindo para deixar salva a live. Eu deixei lá. Estou tentando me achar com essa tecnologia ainda. Oi, Gi. Oi, Tiago. Oi, gente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui na minha varanda, na varanda aqui de casa. A ideia é falar todo dia, 1h da tarde, sobre algum tema que tenha a ver com melhorias possíveis nessa época que a gente está vivendo. E hoje eu escolhi falar com vocês sobre aprendizado. Então, acabei de sugerir que quando vocês forem fazer qualquer que seja a aula, aprender qualquer que seja coisa, vocês
tentem, na medida do seu possível, checar antes se aquele conhecimento vai ser útil para vocês. E aqueles de vocês que são professores, que estão desenhando cursos, ou lives, ou coisas online, lembrem-se disso. Vai precisar ser útil para quem está ouvindo do lado de lá. Eu estava ouvindo um áudio sobre inteligência. Como é que a gente desenvolve e tal. E me ocorreu uma outra coisa que às vezes atrapalha a gente aprender. Sabe o que atrapalha aprender? Certeza de que sabe. Faz sentido essa, não é? Eles fizeram uma pesquisa e perguntavam para as pessoas se elas sabiam operar um fechecler, um zíper. Esse zíper comum que tem nas calças, ou fechecler, como falo, né? Falei isso e lembrei que eu estou vestindo uma roupa, né? Essa blusa, eu pedi para Roseli, que é a minha costureira querida, fazer. Avisei para ela que estaria usando hoje aí com vocês. Eu queria que vocês tivessem essa sensação de aprendizado e me desconcentrei. Deixa eu só fechar uma porta aqui que está fazendo muito barulho. Eu volto em um segundo. Pronto, porta fechada. Consigo me concentrar de novo. Ó, a gente está falando de aprendizado. Estava dizendo para vocês que certezas atrapalham e contando o caso da história do zíper. Quando a gente tem um zíper, e esse zíper, ele tem um funcionamento. As pessoas perguntavam assim, você sabe como é que funciona um zíper? Vocês imaginam a quantidade das respostas? 80% das pessoas disseram que sim. Sim, eu sei como opera um zíper. Aí, eles pediram para explicar. Quando eles pedem para explicar, quem que sabe explicar como é que funciona um zíper? É bem complicada a física, a dinâmica. Ou seja, tem muito mais coisa ali do que a gente acha que a gente sabe. Você pode dizer para mim, mas isso não é útil para mim. Tá bem. Só que você talvez não sabe explicar. Aí eles perguntavam de novo se você sabe operar um zíper. E a resposta das pessoas caía, claro. Muita gente agora tinha noção de que não sabia tanto assim. Muitas vezes, o que atrapalha é esse, eu acho que eu já sei. Acabou de subir aqui alguém dizendo que está cansado, né? Está cansado. E essa época tem tanta informação que a gente, às vezes, não tem o ânimo para aprender. Então, a gente não tem ânimo para aprender as coisas que não parecem úteis para esse momento específico. Mas os conhecimentos, eles se agregam. Às vezes, um conhecimento sobre uma coisa que você faça com as mãos, que pode servir de distração nesse tempo, é o que vai fazer conexão com algum raciocínio muito sofisticado depois. Acabei de falar do exemplo de usar a escala Cuisenero, o material dourado, para ensinar matemática. Quando que a gente imagina que é uma coisa que pode ser lúdica, depois vai virar um conhecimento tão grande? Na infância. E aí, então vamos lá. Dica 1. Tente arranjar algum aprendizado que seja útil para você nesse momento. Que seja importante para você nesse momento. Segunda dica. Que você se envolva em algum aprendizado. Que você consiga olhar para o que você vai aprender sem ser para só criticar. Sem ser para só dizer, isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Porque às vezes a gente faz isso. A gente acaba se inscrevendo em coisas ou achando que tem a obrigação de aprender coisas que sejam do nosso próprio domínio, da nossa própria área. Mas aí o aprendizado talvez não seja tão grande assim. Olha só, oi Guilherme, Misiara tá aí. Delícia no coração saber que você tá junto. Então, oi Vânia. Isso é muito gostoso, gente. Isso é muito gostoso. Então, quando a gente tem um aprendizado e a gente sabe que esse aprendizado vai ser útil, a gente tende a trazer ele para a gente. Só que eu estou sugerindo fortemente que vocês busquem aprendizados que sejam um pouco fora da sua área de atuação, para você ter esse olhar de principiante, para você ter esse olhar de que vai fazer uma coisa nova. E tem 2 outros pontos importantes aí, gente.
Um deles é que depois que a gente aprende uma coisa, a gente tende a esquecer que a gente aprendeu e que aquilo foi difícil e que a gente conseguiu desde pequeno. Pensa bem, aprender a andar de bicicleta. A gente fez aprendizados muito complexos na vida. Só que logo depois que a gente aprende, a gente meio que acha que não faz mais do que obrigação de ter aprendido. Isso acontece muitas vezes, né? Acontece você minimizar o aprendizado que você mesmo teve. E, na verdade, ele pode ser útil para o resto da vida, se ele for feito de uma maneira que você vai se lembrar dele. E aí tem a segunda parte que atrapalha. Bom levar em consideração as duas, que é a gente se cobrar. A primeira vez que faz alguma coisa, já fazia com perfeição. Dito isso, de gente exigente aqui para gente exigente que está aí. Better ver. Eu falei de gente exigente, nem sabia que era você que tinha acabado de entrar. Mas, ó, a gente é exigente com a gente mesmo. Todo mundo que está aqui. E todo mundo que está aí. Não estou falando que não é para ser em algum grau, senão a gente não se desafia. Mas a gente precisa tentar, na medida do nosso possível, valorizar o fato de que a gente está começando a fazer. Eu aqui agora nessa nossa conversa, acabei de ter que ir ali para fechar uma porta. Estava me incomodando, estava me desconcentrando, mas fui eu que esqueci de avisar ou de fechar essa porta antes. Então, como é que eu ia saber? Né? Estou começando hoje a segunda live. Vai ter todo dia. Que é o outro ponto, o esforço. Se você fizer qualquer que seja a coisa um pouquinho a cada dia, você tende a melhorar. Então, vamos lá. Já saíram algumas dicas para esse momento de aprendizado. Escolha alguma coisa que tenha a ver com esse momento. Uma coisa que tem a ver com o que você gostar de fazer. Eu assisti um TED Talk que falava sobre aprender línguas de uma maneira diferente. Ele fala muito da possibilidade da gente gostar do processo. Que muita gente que diz que não gosta de aprender língua é porque não gosta do momento de aprender. Não gosta do fato de aprender. Fica tentando memorizar ou fica se martirizando porque não consegue com a pronúncia. Cada um tem um jeito, né? Eu sou muito grata que a minha cabeça funciona bem para a língua, vocês sabem. Eu falo nesses 6. Demonstração de CD, FIST. Mas não é só isso, assim, mas é um processo. Eu adoro, eu sou genuinamente curiosa pela maneira que as palavras são construídas, pelo som dela, pelo som da música, enfim. Essas coisas permitem que eu aprenda. O que facilita para você o processo de aprendizagem? O que faz com que esse processo de aprendizagem funcione na sua vida? Algumas das pessoas que estão entrando aqui foram minhas alunas na UF. Quando eu entrei lá para dar aula, o curso de empreendedorismo ainda não existia e eu acabei dando aula para o turismo. Parecia que estava longe, né? Mas meu mestrado tinha a ver com turismo e com prestação de serviços. E eu me lembro, um dos alunos do turismo uma vez, a turma estava implicando com ele, porque ele não estudava, tirava uma nota um pouco mais baixa e tal. E na minha matéria ele não tirou nota baixa. Aí a resposta dele foi o seguinte: professora, mas é porque a senhora não ensina, né? A senhora fica aí só falando essas coisas pra gente. Eu não estou ensinando. Deve ser. Então, vamos fazer uma prova agora. Eles queriam morrer e matar o sujeito, né? Ficou assim, mais uma prova. Eu falei, não, gente, a gente vai fazer uma prova. Mas eu só vou levar em consideração a nota de quem passava esse ponto. Vocês topam? Topam. Aí peguei uma prova que tinha sido do período anterior, que um outro professor tinha ministrado. Passei a prova. E eles, de novo, foram bem. Não é o conhecimento só. É a pessoa que está do outro lado, que não é quem sabe, é quem precisa aprender, que precisa desse conhecimento. Tem que ser legal. Tem que ser estimulante. A pessoa tem que ver o uso dessa coisa na prática. Depois dei aula no empreendedorismo. Eu não estou... Já começou a Silmeira e dou aula até hoje, né? Então, agora eu estou dando aula para alguns dos professores, tentando ajudar eles a fazerem essa transição, porque é difícil para todo mundo migrar para esse momento digital.
Aí vem mais um ponto que eu queria tratar. Aprender cansa. Fisicamente, gasta energia. O cérebro consome 70% da nossa energia. Seja útil ou não seja útil, seja divertido ou não seja divertido, o cérebro gasta muita energia. Então, é natural a gente estar todo mundo mais cansado nessa época. Porque a gente está tendo que aprender a fazer coisas diferentes do que a gente fazia antes. Então, algumas coisas importantes. E eu vou usar mais uma vez, deu certo a ideia da xícara ontem, que eu mostrei, muita gente gostou. Então hoje eu vou compartilhar mais um objeto pessoal com vocês para dar uma geral nisso que a gente falou até agora. O objeto que eu vou compartilhar é esse meu cordão. Olha esse cordão. Vou botar aqui no alto. Ontem já me avisaram que é melhor eu mostrar pelo alto da tela, porque aí não agarra nos comentários, ó. Olha esse cordão. Esse cordão, a Kiara, minha filha, fez no maternal. Ela tem 19 anos hoje em dia. Fez no maternal. Porque aquela professora fez uma coisa útil que os pais pudessem carregar. Cortou o caninho, ó, e deixou as crianças, no limite da possibilidade, quando eles tinham uns 3 anos, a colocar a massinha e colar continha colorida. Eu uso esse cordãozinho há muito, muito tempo. Toda vez que eu coloco, a minha filha fica se sentindo prestigiada. Mas olha o que aconteceu. Foi um objeto útil. Foi uma tangibilização, que é a palavra certa, né? De um aprendizado que aconteceu. Que tal vocês escolherem coisas hoje que vocês possam fazer e ela fique ali visível? Qual a vantagem de ser visível o aprendizado? Você valorizar que aprendeu. Lembra da história, né? A prova, né? Esse menino que eu acabei de contar, disse que tinha dado a prova que ele tirou 8,5 para a avó dele pendurar na geladeira. E eu ri muito, né? Assim, aquilo é uma prova de saber, com todas as críticas que se possa ter a isso, mas todo aprendizado pode ter uma demonstração, pode ter uma ideia de que aquele aprendizado de fato aconteceu. E esse cordãozinho, né, que eu guardei, e eu sei que outras mães lá do maternal ainda têm, porque a gente ainda se fala, materializa uma coisa muito gostosa desse aprendizado da minha filha. Eu, de uma certa maneira, tenho agora como aprendizado mais importante essa história de falar com vocês assim, né? Se eu olhar assim, eu olho para a câmera. Se eu olhar ali embaixo, eu olho os comentários. Então, Kel tá aí. Beijo, querida. Eu adoro olhar os comentários de vocês, mas eu também preciso falar com vocês. Tudo isso é um aprendizado. A minha sugestão principal para os professores tem sido bem básicas mesmo, né? De que o aluno precisa te ver. Então, iluminação é importante. Escolha o lugar mais claro ou coloque um abajur na sua direção, qualquer que você tenha. Cuidado para a sala não ficar muito com eco. Às vezes não tem tapete, não tem cortina, mas uma toalha que você bote em cima da mesa já resolve. São dicas simples para vocês fazerem essa transmissão mais agradável. Mas não precisa ser só para o professor. Pode ser você, quando estiver falando com alguém da sua família, quando estiver se contactando com alguém. Então, épocas de crise, épocas de incerteza exigem aprendizados. Aprendizados não necessariamente vêm de cursos formais. Eles podem vir do nosso dia a dia, de tentar fazer diferente uma coisa que a gente já faz. Eu estou sugerindo que vocês se disponham a algum aprendizado, que você consiga gostar do processo de aprender. Então, tem gente que gosta de se desafiar com as mãos, tem gente que vai gostar de se desafiar cozinhando, tem gente que vai gostar de desenhar com o filho, tem gente que vai gostar de se desafiar intelectualmente em algum lugar. Ok, você precisa gostar de fazer esse processo de aprendizado. Segunda sugestão,
que você valorize o esforço que você está colocando em aprender e as conquistas que você tem. Melhor sugestão que eu tenho para isso é que vocês tangibilizem esse aprendizado. Imagine que você resolveu fazer origami. Você dobra lá uma primeira coisa, coloca uma data lá na dobra, faz um diário do que foi para você fazer aquilo, para você se lembrar depois. O meu pai, que agora está falecido, mas era uma pessoa maravilhosa que muitos de vocês conheceram, fazia uma coisa muito interessante com o dicionário. Toda vez que ele precisava procurar uma palavra, ele ia na palavra e colocava a data. Porque se anos depois ele voltasse naquela palavra, ele lembraria que ele já foi lá e que ele não guardou aquilo. Mas também é uma maneira de marcar esse aprendizado. Eu sei que hoje a gente, com os aplicativos, tem menos chance de fazer isso, mas é o mesmo mecanismo. É você criar maneiras de você reforçar que você aprendeu. Se puder mostrar para as outras pessoas, então, acaba sendo melhor ainda, né? Mas é uma das coisas importantes, porque se a gente não valoriza as pequenas coisas, fica difícil chegar nos grandes aprendizados. Isso é meio óbvio, mas no dia a dia funciona direto. Que é o terceiro ponto, que é a gente se cobrar demais. Não começo a tocar violão porque eu acho que aquilo vai ser duro, vai ser difícil. Não começo porque eu acho que vai ser difícil. Se o processo for legal para você, tá valendo. Aliás, eu recebi todas as coisas lá pedindo para tocar piano, pedindo para tocar as coisas. Vamos lá, vou devagarzinho me acostumando. Muita gente pedindo a teoria lá do ovo no prato, que é de controle e influência. Eu vou devagar, tá bem? A ideia é isso aqui ser um bate-papo e não ser aula. Mas eu sempre vou trazer dicas para vocês tentarem fazer ainda melhor esse aprendizado que essa época exige. Vou terminar essa história do aprendizado com uma sugestão. Muitos de vocês viram o meu TED Talk, que eu falo sobre automatismos no corpo. Que a gente cria uns automatismos. Eu posso fechar o meu olho, pedir para a mão ir no nariz e ela sabe ir. Isso é um mecanismo automático. Eu estou falando aqui e eu não estou precisando articular cada palavra. O meu corpo sabe fazer isso sozinho. Tem um aprendizado que eu acho que é muito útil nessa hora e que tem a ver com refazer automatismos do corpo, que é menos mão no rosto. A gente toca a mão no nosso rosto muito mais vezes do que a gente percebe. E por motivos óbvios, nessa época de tentar não transmissão, a gente precisa tentar evitar colocar essa mão nessa região. Mas não é para se chicotear quando fizer, é para perceber que fez. Se perceber que faz, já tem muito mais chance de rever esse automatismo. Então, o convite é que vocês incluam alguma coisa que seja desafiadora em termos de aprendizado para vocês. Posso compartilhar com vocês que o que eu ando estudando é antroposofia. A Sheila Grande, que é uma médica maravilhosa, está fazendo isso por mim e por uns outros 2 ou 3. A gente está fazendo aula com ela. E é um conhecimento que, no mínimo, desafia várias das coisas que eu sei. E me interessa muito por causa de corpo. Na aula ontem, por exemplo, a ideia era pensar que a cervical trabalha o nosso plano cima-baixo. Então, a gente se sente meio desconectado quando a gente está com muita dureza aqui. Que essa parte aqui torácica trabalha as nossas diagonais, as nossas possibilidades de estar no mundo diagonalmente. E que a lombar equilibra a gente sobre 2 pilares, que são as pernas. Isso está na minha cabeça desde ontem. Já fez eu fazer aula de contemporâneo hoje de maneira diferente. Aprendizado é isso. É a gente pegar várias coisas que a gente conhece lá de trás, desde a época que era pequenininha, né? Trouxe hoje para mostrar para vocês o meu super cordão que a Kiara fez para mim no maternal e eu guardo com carinho perto do coração até hoje. Esses conhecimentos, tudo que a gente aprende e que é legal aprender, a gente vai permanecer. E isso vai ser muito importante nas nossas vidas. Amanhã, sabe o melhor? A gente vai voltar a se encontrar aqui. Chamem os amigos,
Pode ser que achem que domingo a gente não vai ter, mas vai ter. Vai ser todo dia, de 1 a 1h30. Eu fiquei muito feliz de vocês estarem comigo aqui. Vou mandar um enorme beijo. Vai ficar lá no próprio Instagram, aqui, né, na verdade, salvo. E eu espero encontrar vocês de hoje para amanhã, já felizes, porque incluíram alguma coisa de aprendizado que esteja prazerosa e que, de preferência, gere um produto específico. Quando a gente conversar sobre isso lá no Artes da Liderança, que é aquela iniciativa em que a gente se mistura, você já vai estar com muitas coisas boas para contar desse seu aprendizado, desse momento. Então, ó, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Foi uma delícia receber vocês e eu espero todo mundo que puder amanhã, aqui mesmo, 1h da tarde. Um beijo enorme. É só vocês mandarem. Eu acabei de botar a mão no rosto para mandar o beijo. Vou fazer de longe, ó. Sugiro que vocês revejam seus automatismos e incluam algum aprendizado. Se quiserem me contar, manda inbox, manda lá pelo WhatsApp. Beijos, beijos, beijos para todo mundo, sem encostar no rosto. Beijo, galera! Beijo!